Olá, boa tarde a todos e a todas, né? Estamos aí prosseguindo a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano de 2020 e agora a gente vai dar início a uma roda de conversa falando sobre carreira na área de TI, né? As nossas participantes hoje são a nossa professora Daniela Sbizera Justo, ela possui graduação e mestrado em Ciências da Computação pela Universidade de São Paulo, USP, campus de São Carlos, São Paulo. É doutora em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, do campus Ilha Solteira, São Paulo, junto ao Sintel, Grupo de Pesquisa sobre Sistemas Inteligentes, em 2016. Realizou pesquisa na área de inteligência computacional através da aplicação de redes neurais artificiais em redes elétricas inteligentes, Smart Grids. Realizou o curso de especialização em docência para educação profissional e tecnológica, 2018, pelo Instituto Federal de Santa Catarina, junto ao CERFEAD, que é o Centro de Referência em Informação e EAD. Atua há mais de 15 anos na área de TI, tendo ampla participação na área acadêmica do ensino superior, como coordenadora de curso de graduação e docente em instituições de ensino públicas e privadas. Também atuou na indústria de software, tendo participado de projetos de desenvolvimento de sistemas, como analista de sistemas, programadora, gerente de projetos e DBA. Atualmente é docente do curso de análise e desenvolvimento de sistemas do campus Gaspar do Instituto Federal e chefe do departamento de ensino, pesquisa e extensão, do nosso campus Gaspar. Ela coordena projetos de pesquisa e extensão, dentre eles o projeto Elas Digitais, o qual é parceiro do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. Compõe o banco de avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, o BASES. Temos também, hoje à tarde conosco, a Laís Cândido, que iniciou na área de informática em 2007, aos 17 anos, cursando técnico em manutenção e redes de computadores pelo Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos. No ano de 2009, começou a graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí. O mestrado foi iniciado em 2014, através de disciplinas especiais, e no mesmo ano ela finalizou o curso superior e tomou posse do cargo de professora da área de informática no IF Goiano, Campus Posse. Em 2015, começou como aluna regular no mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás, onde foi bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás, FAPEG. Seu trabalho teve como foco a geração de mapas de disparidades por meio de cortes de grafos. Durante os últimos 5 anos, como docente, desenvolveu trabalhos de iniciação científica voltados para as áreas de inteligência artificial e processamento de imagens digitais, além de participar de um projeto de extensão de robótica. Temos também Givanilde Oliveira, que é professora do Instituto Federal Goiano e também da Universidade Estadual de Goiás na área de computação. Professora Givanilde é especialista em docência do ensino superior pela Faculdade JK Serrana, 2012, e licenciada em informática pela Universidade Estadual de Goiás, 2007. Atua como colaboradora do Núcleo de Estudos em Engenharia de Software, NEES, vinculada ao UEG, o NUPOSSE. Suas áreas de interesse junto ao NEES envolvem software inclusivo, tecnologias de baixo custo e gamificação. Sua experiência profissional na docência teve início como professora dinamizadora do Colégio Estadual Dom Prudêncio, em Posse, Goiás, 2008. Posteriormente, atuou como tutora presencial no curso de licenciatura em informática da UEG-UAB 2012. E esta que vos fala, né, sou a professora Caroline Reis Vieira Santos Rauta, sou professora de língua portuguesa do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui do campus Gaspar, doutora em estudos da tradução pela UFSC, realizei o período de doutorado sanduíche no exterior na Universidade de Birmingham, Reino Unido, sou mestre em estudos da tradução, 2010, pela mesma instituição, e possuo graduação em Língua e Literatura Vernáculas pela mesma universidade em 2007, né? Minha experiência profissional inclui disciplinas de língua portuguesa em cursos técnicos integrados no ensino médio, de comunicação empresarial em cursos técnicos, de comunicação técnica e português instrumental nos cursos superiores em tecnologia e de análise, interpretação e redação científica em pós-graduação lato sensu. Também tive experiência como tutora à distância no curso de licenciatura EAD da UFSC e meus interesses de pesquisa envolvem tradução de dialeto, gírias, registros, sociolinguística, língua inglesa, língua portuguesa,
Linguística de Corpos, e atualmente participo do grupo de pesquisa Corpora e Tradução, Tecnologias da Informação e Comunicação, aqui pelo IFSC, Direitos Humanos e Singularidade. Então, acho que depois das devidas apresentações, né, vamos ao nosso bate-papo nessa tarde de hoje, aqui em Gaspar, chuvosa, né, aquele chove, para. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso planejamento de carreira. Vocês podem contar para a gente um pouco como foi o processo de escolha do curso de graduação? Vocês já sabiam que ia cursar? Ou vocês mudaram de opinião mais de uma vez? Alguém poderia começar falando um pouquinho para a gente como é que foi esse início de carreira? Vamos lá, eu vou começar. Bom, quando eu era bem jovenzinha, né, há pouco tempinho atrás, eu, a princípio, pensava em fazer medicina, né? Mas também não tinha isso muito certo, sempre gostei muito da área de exatas, né? E no momento que fui fazer a opção por vestibular, fiz algumas consultas em relação a profissões, a empregabilidade, porque uma grande preocupação que eu tinha na época era de fazer um curso que eu conseguisse ter oportunidade de trabalho rapidamente, né? Então, naquele momento, eu percebi que a área de computação estava numa crescente, né? Tinha muitas oportunidades, e como eu sempre me interessei pela área de exatas, então eu vi na computação uma oportunidade de aprendizado, de ter uma profissão, né? Pensava em algumas engenharias também, arquitetura, mas acabei me interessando muito pela computação, né? E quando eu comecei o curso, muito do que eu imaginava não era exatamente o que acontecia. Mas eu acho que essas questões a gente pode deixar para responder mais para frente, né? Mas, de uma forma geral, não foi fácil escolher uma profissão, né? Como eu imagino que ainda hoje, para os jovens, por mais informação que eles possam ter, por mais contato com as carreiras, saber o que cada uma das profissões fazem, né? Hoje isso é possível de se pesquisar, é possível de se conseguir, mas não é uma decisão fácil de se tomar quando a gente tem 17, 18, 19 anos, né? Porque parece que é uma decisão que é para a vida inteira, né? E, de fato, para algumas pessoas para outras pessoas também, mas essas pessoas talvez se encorajam de, ao longo do caminho, mudar, né? Mas, de fato, é uma decisão que não é fácil, e para mim também não foi. E vocês, Laís, Vanilde, foi assim, não, vou fazer isso, tá certo? Ou foram tortuosos os caminhos até a escolha do curso? Tá. Então, a minha escolha foi um pouquinho, mais ou menos parecida também com a professora Daniela, né? Mas eu imaginava que eu ia cursar História, visto que era uma disciplina que eu me identificava muito na época da escola, do ensino médio, e sempre gostei muito de História. Mas, na minha cidade, quando surgiu a oportunidade de ter uma universidade aqui, ela veio com apenas 2 cursos, né, que era licenciatura em Matemática e Tecnologia em Processamento de Dados. Então, entre as duas graduações, eu optei por Tecnologia em Processamento de Dados. Só que também, igual a professora Daniela falou, né, no decorrer de todo o processo, teve uma mudança. Tanto é que eu não concluí Tecnologia em Processamento de Dados, eu acabei fazendo licenciatura em Informática, porque ocorreu essa mudança ao longo da minha trajetória. Mas, mesmo assim, continuei voltada para a área da computação. Mas tudo até agora está tudo tranquilo, tem algumas dificuldades, realmente são encontradas, mas
estou gostando da minha escolha até o momento. Boa tarde a todos e todas. Bom, assim, essas mulheres são lindas, né? O meu foi um caminho bem tortuoso, na verdade. Quando eu fui fazer a graduação, eu já tinha mais ou menos na mente o que eu queria. Mas a minha escolha se deu foi no curso técnico. O que aconteceu, na verdade? Nós éramos um quarteto de 4 amigas muito unidas. E aí, 2 delas viraram para mim e falaram: Laís, nós vamos fazer curso na agrotécnica, que é o IF Goiano de Morrinhos, né? Aí eu falei: gente, mas o que tem lá para fazer? Tem zootecnia, que é o que nós vamos fazer, e tem informática. Poxa, zootecnia, mexer com bicho, tô fora, não é para mim. Vou fazer informática. Gente, eu não sabia nem ligar um computador, sério mesmo. E chegando lá, sabe o que é você se realizar com tudo aquilo que está acontecendo? As aulas de lógica, meu Deus, eu amava aquilo. Eu achava muito legal mesmo. É claro que tinham disciplinas que eu não gostava, né? Mas as aulas de lógica eu achava lindo. Então, assim, o que acontece? A minha escolha, ela foi tortuosa, eu não sabia o que eu queria. Até então, eu queria fazer direito. E quando eu penso um pouco para trás, será que era eu que queria fazer direito ou era meu pai? Porque meu pai sempre falava, minha filha vai ser advogada. E eu meio que comprei isso, né? Só que quando eu descobri a informática nesse curso técnico, foi um divisor de águas para mim. E aí, quando eu fui escolher a minha graduação, ainda pesava muito aquilo que meu pai queria, né? Sem entender que era meu pai. Na minha visão, ainda era eu que queria o direito. Mas por ter feito esse curso, eu soube escolher e soube pesar bastante o que eu queria na hora, que no caso foi a informática. Mas não foi essa coisa linda igual essas mulheres, né? Que foi pesquisado, né? Que foi tudo bem planejado. Foi uma coisa assim, meio que foi acontecendo e eu fui gostando do que estava acontecendo. É engraçado essa história de escolha de carreira, né? Eu acho que o que me motivou a pensar no Elas Digitais, a convidar a Dani, foi o fato de nunca ter me passado pela cabeça, quando eu era adolescente, e fazer um curso técnico. Tinha escola técnica era tradicionalíssima em Florianópolis, tem mais de 100 anos, que é onde eu morava na época. Então, não me passou pela cabeça. Até lembro que eu tinha uma amiga que saiu do cursinho onde eu estava e foi estudar na escola técnica, e eu pensei, mas por que será que ela fez isso, né? E hoje eu vejo como um curso técnico na área de informática, ele me abriria muitas portas, porque hoje eu estou fazendo o caminho inverso. Quando eu fui fazer mestrado, meu orientador falou assim, Carol, eu trabalho com linguística de corpos, ou linguística computacional. E aí eu pensei, tá, tudo bem, eu posso trabalhar com isso, mas eu não fazia ideia. Eu trabalhei de uma maneira, assim, eu fui jogada naquilo, e daí eu fui correndo atrás do prejuízo, e estou correndo atrás do prejuízo até hoje, né? Hoje é que eu voltei, estou estudando linguagem de programação, estou estudando lógica da programação, e é uma coisa assim que eu vou falar que parece um absurdo, mas, gente, linguagem natural e linguagem de programação, a beleza das duas é fascinante. Quando eu ensino para os alunos noções de sintaxe, e eu não estou falando da sintaxe da linguagem de programação, eu estou falando da sintaxe que rege a maneira como a gente fala, é lógica pura, e os alunos falam assim, eu não entendo português, isso não faz sentido. Faz, e eu sempre tenho que puxar essa interdisciplinaridade, né? Gente, o que vocês estudam em introdução à lógica de programação é que está por trás do que vocês falam, da interpretação de texto, atrás da filosofia, e aí eu vi essa beleza. Então, assim, nossa, se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás, nossa, para mim seria uma maravilha. Então, agora eu estou fazendo o caminho inverso. Eu escolhi o curso depois de me debater muito, e hoje eu penso que, nossa, como um curso técnico faz muita diferença na vida da gente, né? Você falou do curso técnico, Laís, é aquela coisa, às vezes a vida vai nos levando a caminhos que a gente não imaginava. Eu acho que nenhuma de nós imaginava exatamente chegar onde chegou. Mas eu sempre falo, né? São os tortuosos caminhos. A gente pensa em A e depois vai parar em B, né?
Agora eu tenho uma pergunta que eu acho que é o que os alunos sempre devem se perguntar. Como é que vocês fizeram para lidar com aquela matéria que vocês menos gostavam? Porque, assim, eu me apaixonei pelo curso quando entrei, mas sempre tem aquela pedra do nosso sapato, aquela disciplina que você passa assim, pai, ajudai-me, porque eu preciso terminar essa disciplina para conseguir meu diploma. Qual foi a sua, Givanilde? Qual foi a tua pedra no meio do caminho? Como é que tu fez para driblar essa pedra? Sem sombra de dúvida, foi linguagem de programação, né? Na minha época era estrutura de dados, não sei se é ainda o mesmo nome, né, para disciplina, mas acho que é linguagem de programação atualmente. Para mim foi muito difícil, foi uma pedra no sapato, e assim, não tem outra forma de você driblar a não ser estudar, às vezes também se apegar com colegas, que tem aqueles colegas que vai ter uma maior facilidade com a disciplina, né, e que pode estar ali te ajudando, né, nesse processo. Porque sozinho, às vezes, a gente não consegue. Mas, no final, deu tudo certo e eu consegui vencer, né? E passar por esse percalço que foi essa disciplina no meu caminho. Eu acredito que a da Laís já tenha sido mais tranquilo, né, Laís? Conta para nós qual foi a tua pedra, Laís. Como é que tu passou por ela? Realmente a minha pedra não foi programação. Nossa, eu amava aquilo, gente. Eu devo ser meio louca, mas eu gostava muito. Para mim, a minha pedra foi disciplinas muito teóricas, por exemplo, análise de sistemas. Gente do céu, engenharia de software. Professor que deu essas disciplinas, eu amo você, mas assim, era muito chato, socorro. E assim, não tinha outra coisa a fazer, igual a Givanilde falou, meter a cara no livro, gente. Aí eu fazia o seguinte, não gosto. Então não vou ficar estudando todo dia, igual eu faço com programação. Ah, vai ter prova tal dia. Ah, beleza. Então eu vou começar 2 dias antes, eu vou estudar aquela matéria toda. Aí eu trabalhava com um sistema de recompensas. Se você estudar, Laís, a tarde toda aqui, essa disciplina, sem fazer sem vergonhice, estudar mesmo, você pode fazer alguma coisa que você goste. Ah, eu quero comer um doce. Beleza? Então estuda que você come o doce. Aí eu trabalhava isso na minha mente para poder vencer essas disciplinas, né? Mas assim, as disciplinas teóricas para mim eram muito difíceis mesmo. Inclusive teve uma disciplina que quase me fez desistir, porque eu achava muito chato, achava que aquilo não entrava na minha cabeça. Mas por fim, depois de muito esforço e força de querer nesse negócio de poder estudar, eu consegui. Mas vale a pena, viu, gente? Se esforcem. E você, Dani? Olha, gente, eu fiz ciência da computação, né, o bacharelado. E tinha uma abençoada de uma disciplina que o nome já assusta. Ela é uma disciplina era uma disciplina do departamento de matemática, se chama processos estocásticos. A professora já era uma professora que era um mito lá no departamento, né? A média lá em São Carlos era 5, né? A média para aprovação. Só que assim, 4,9 não é 5. Então, e para conseguir esses 5 era muito complexo. Essa disciplina foi uma grande pedra no meu sapato, e de diversos outros colegas, né? Da minha turma, de outras turmas. Era a disciplina do departamento, não era do curso, era do departamento. E assim, como as meninas disseram, é muito estudo, é se debruçar nos livros, é tentar se aproximar do professor, né? Esclarecer dúvidas, mas às vezes, quando a gente está na universidade, é muito novo, não tem toda essa maturidade para se aproximar tanto do professor. Ou, às vezes, né, dependendo do professor, hoje ali no campus, por exemplo, a gente não vê muito disso, mas dependendo da instituição de ensino, né, tem professor que às vezes não dá tanta abertura também, né? Ou que o aluno acha que não tem liberdade ou tem vergonha de conversar com o professor. Então, assim, sempre tentem conversar com o professor, esclarecer dúvida. Eu sempre falo para os meus alunos,
Dúvida, não tem dúvida boba, dúvida besta, dúvida é dúvida, né? Se o aluno tem dúvida, tem que perguntar. E na ocasião, eu não tinha maturidade para isso, eu tinha vergonha. Então, muitas vezes eu fiquei com dúvida e eu não perguntava para o professor, né? Eu tentava resolver o problema sozinha e nem sempre eu conseguia, né? Então, essa foi uma pedra no sapato. As disciplinas teóricas também não gostava muito, igual a Laís, mas assim, precisa, faz parte do currículo do curso, elas todas são importantes, têm importância na formação, então a gente tem que passar por elas, de um jeito ou de outro, tem que passar. E, né, se tem que passar, vamos tentar passar da melhor maneira possível. Essa é uma dica aí. Mas a pedra no meu sapato foi processos estocásticos. Assim, ó, sempre tem a pedra, não importa o curso que você faça, quão apaixonado que você seja, sempre tem a pedra no sapato, sempre tem o professor lendário, que eu espero, né, não descobrir nunca que sou eu. Ainda mais que eu fui professora quando eu era professora do Análise e Desenvolvimento de Sistemas, hoje está com o meu colega professor Luiz Herculano, né? Era português, não, era comunicação técnica. E aí os alunos sempre olham para você com aquela cara assim, por que eu preciso estudar isso? Até parece que eu vou receber algum e-mail, que eu vou ter que escrever algum relatório, que eu vou ter que me comunicar de alguma forma, né? Não sei por que tem essa disciplina. Então, acho que a minha disciplina, para alguns, pode ter sido uma pedra no sapato. E a dica que eu dou como estudante, eu acho que vai bem ao sentido do que a Givanilde fez, cola com o colega que é bom naquilo, e aí um segura na mão do outro, os dois seguram na mão de Deus e vão. Eu tinha uma colega na escola que é assim, eu precisava estudar matemática porque eu precisava passar no vestibular. E matemática, assim, eu descobri hoje que eu era boa, mas na época a matemática me aterrorizava. E aí ela tinha dificuldade de português. A gente ia para casa uma da outra, eu ensinava português para ela, me ensinava matemática, e assim a gente foi fazendo esse bem bolado, e esse é o segredo do sucesso. Cola com um colega que tem facilidade naquela disciplina, e aí você junta com a da recompensa, porque daí você passa a tarde estudando na casa dele, depois vocês veem o filme, come uma pipoca, relaxa, sei lá, faz alguma coisa que vocês gostam, que eu acho que esse é o segredo, o meu segredo do sucesso foi esse, né? Colar com boas companhias e a gente ia se ajudando. E essa história de conversar com o professor também, né? Eu sempre brinco com os alunos. Gente, de vez em quando eu rosno, mas se a professora rosna, ela dificilmente morre. Então pode perguntar, não precisa ter medo, pode perguntar que eu estou aqui para isso. Então, todo mundo falou que a carreira não foi exatamente aquilo que imaginava no primeiro momento. Mas depois que vocês escolheram, né? Não, vou fazer esse curso. Como é que se deu o planejamento de vocês? Vocês já tinham um planejamento assim, itinerário? Vou fazer graduação, depois eu vou trabalhar na indústria, ou não, vou fazer graduação, depois eu vou emendar no mestrado, aí eu vou um pouco para a indústria. Como é que foi esse planejamento de carreira, se é que houve? Dani, você pode começar a falar um pouquinho para nós? Claro. Eu, durante a graduação, né, eu me via trabalhando na indústria, né? Principalmente porque o mercado estava muito aquecido, né? O mercado no Brasil, o mercado no mundo. Logo que eu terminei a graduação, muitos colegas tiveram oportunidades fora do país, a maior parte de nós foi para a capital, né? Estava ali em São Carlos, então a maior parte de nós foi ali para São Paulo, São Paulo, Campinas, né? Onde mais empregava. Então eu sempre tive o olhar para a indústria, né? Gostava muito de desenvolvimento, gostava muito, ainda gosto, né? De desenvolvimento, de banco de dados, de engenharia de software. Então eu queria trabalhar com desenvolvimento, com mão na massa, né? Mas ao longo do tempo, e aí relacionamentos, né? Namoro, pensando no futuro, depois casamento e tudo mais, foram me levando também para outros rumos, né? Ainda morando em São Carlos, eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento, eu, em paralelo, fiz o mestrado, né? E aí, quando eu concluí o mestrado, abriram oportunidades mais no interior de São Paulo para eu começar na área acadêmica.
E aí eu me mudei para minha cidade natal, né, que é bem no interior de São Paulo, quase lá na divisa do Mato Grosso do Sul, em Andradina. Em Andradina não tinha oportunidades de atuação na indústria, que é uma cidade muito pequena, né? E isso há muito tempo atrás. Então, eu acabei indo para a área acadêmica, visto que tinha acabado de terminar o mestrado, né? Acabei indo para a área acadêmica e me apaixonei. Me apaixonei por ensinar, me apaixonei por poder compartilhar o conhecimento que eu tinha tido numa universidade de excelência, né? Em uma cidade tão pequenininha, com tão poucas pessoas dessa área que iam para lá, né? Tinha muito poucas pessoas da área de informática atuando ali. Eu tinha muita dificuldade, na época, a faculdade tinha muita dificuldade de achar professores que atuassem com computação para contratar, né? Então, eu acabei chegando lá e acabei assumindo um monte de aulas, assim, porque não tinha professor. Então, foi uma coisa muito boa para mim, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar o meu conhecimento e contribuir, fazer com que aquela instituição de ensino conseguisse progredir, né? Depois eu até assumi a coordenação do curso, e isso foi me motivando cada vez mais, porque aí tive a oportunidade de, além de atuar com a área técnica, né, de ensinar disciplinas bastante técnicas, tive a oportunidade de atuar na gestão também de um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né? E aí, naturalmente, quando a gente está na área acadêmica, e a gente busca se especializar mais ainda, e aí eu busquei o doutorado. E como Ilha Solteira, a Unesp, né, de Ilha Solteira era ali do lado, eu acabei fazendo o doutorado na engenharia elétrica lá, né? Então, essa foi a minha trajetória aí. Não foi o planejado seguir a área acadêmica, eu imaginava atuar na indústria, né? Mas quando eu tive contato com a área acadêmica, eu me apaixonei e me senti realizada, e sou realizada até hoje. Sou apaixonada até hoje por sala de aula, pelos meus alunos, né? Tenho saudade, porque a gente está nessa pandemia faz 7 meses, longe de todo mundo, tenho saudade do contato deles, da presença deles, né? Da presença dos colegas também no campus. Foi isso. Para gente que é professor, a gente escolheu ser professor porque gosta de trabalhar com gente, né? Esse trabalho remoto é um tanto quanto sofrido, deprimente. E vocês, meninas, como é que foi o planejamento juvenil de Ilaís? Teve planejamento ou também foi como a questão da escolha da área da TI? A vida foi levando e vocês foram indo, e como é que foi? Bom, eu sou a menina dos caminhos tortuosos. Chega um momento da graduação da gente. Ô, gente, só fazer um parênteses aqui. Oi, Brenda. Brenda é uma aluna querida minha que colocou aqui um oi para mim. Com saudades, tá, Brenda? Chega um momento da graduação da gente que a gente se pergunta, né? A gente se questiona ali, fala assim, nossa, mas para que eu estou fazendo isso? E chegou um momento da minha vida, muito tempo atrás, que eu estava casada já, morava no interior, e eu tinha não sei se eu posso falar uma cátedra, eu tinha uma cátedra religiosa muito presente, muito forte em mim, que eu virei para o meu marido e eu falei, amor, para que eu estou fazendo isso? Aqui no interior eu não vou ter chances de poder trabalhar. Se é para me trabalhar como técnica de TI, né, consertando impressora, abrindo computador, não preciso de curso superior. E não precisa disso, a gente se questiona num certo momento, né? E aí ele colocou na minha cabeça, por que você não faz então? Você não tem vontade de dar aula? E esse negócio ficou martelando na minha cabeça. E eu já tinha um fascínio muito grande pelos meus professores da minha graduação, né? Eu achava eles muito lindos, em questão, assim, muito profissionais, pessoas inspiradoras. E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Por que não, então,
seguir essa carreira docente. E foi a partir desse momento então, que eu comecei a trabalhar. E então nós sentamos e conversamos. Você quer fazer isso mesmo? Então a gente tem que primeiro fazer um mestrado, né? Passar em um concurso, depois fazer um doutorado. Então tudo foi acontecendo. Assim que eu terminei a minha graduação, eu já comecei o mestrado e eu já passei no concurso. Agora só falta o doutorado, que é um plano que foi um pouco adiado por causa das crianças. Mas eu não tinha essa pretensão de trabalhar como docente, né? A minha pretensão era realmente entrar no mercado de trabalho. Quando eu comecei a fazer um curso, a graduação, eu pensava em trabalhar em uma grande empresa. Mais para frente eu pensei, quem sabe eu abrir então a minha própria empresa, né? Uma startup, alguma coisa nesse sentido. E aí então surgiu essa ideia de ser professora. E foi uma coisa que eu abracei, e mesmo começando a dar aula sem experiência, porque eu não tinha trabalhado com isso antes, foi uma coisa que eu me apaixonei. Eu gosto muito dos meus alunos, eu gosto daquele ambiente ali, com aqueles meninos jovens, aquelas brincadeiras, eu tendo que danar, eu gosto daquilo, sabe? Eu me realizo sendo professora, mas falar que eu sabia o que eu queria desde o início, eu não sabia. Foi uma grata descoberta para mim ser professora. E você, Giovanni, como é que foi esse? Então, eu também fui mais ou menos igual a Laís. No início, eu também não sabia, né? Primeiro, comecei a fazer o curso de Tecnologia em Processamento de Dados. Aí, vi que estava me faltando algo. Por isso, eu prestei um novo vestibular. Fui para a licenciatura em Informática. E aí, tive esse contato também com a parte das disciplinas, que é mais voltada para a docência. E também me apaixonei. No entanto, nada foi também planejado e foi seguindo o seu caminho certinho, né? Também tive alguns percalços, né? Tanto é que eu concluí a graduação em 2017, 2007, 2008. Só vim fazer uma pós em 2012. Não tinha nenhuma pretensão de fazer mestrado, hoje eu já tenho, mas tudo isso devido ao meu esposo, né? Que mesmo ele estando aqui, sendo professor efetivo da Universidade Estadual de Goiás, ele fez mestrado na Paraíba, indo todo final de semana e voltando. Então, ele, assim, é minha inspiração. Mas, quando foi em 2014, tive, também igual a Dani comentou, tive relacionamento, acabei casando, mudei de estado para acompanhar o esposo para fazer o doutorado. E nesse processo eu estou adiando, porque também logo em seguida tive uma filha e ainda não consegui fazer o mestrado, mas é uma coisa que pretendo fazer, com toda certeza. Olha, gente, eu fui louca de cara, né? Porque eu resolvi fazer licenciatura e eu vou falar. Eu amo o que eu faço, eu amo. Depois que você começa a dar aula, o bichinho, né, da docência, ele se instala em você e nunca mais, né? Nem que você opte por não trabalhar com isso a vida inteira, mas você vai sempre querer, sempre que você tiver oportunidade, você vai querer ensinar alguma coisa, seja voluntário, seja, né, depois para quem trabalha na indústria, depois do horário do escritório. Então, a docência é uma coisa assim que é inexplicável. E por mais que a Graciliana tenha colocado ali que eu era assim mais firme, né? Imagina, gente, eu tenho 1,53 m. Às vezes eu entrava numa sala cheia de rapazes. No começo mesmo, tinha 2 meninas, nossa, era muito, isso no curso superior, né? Então, assim, eles olhavam para mim e falavam assim: quem é essa tampinha que está vindo aqui me dar aula de uma matéria que nem é coração do curso? Quem ela pensa que ela é, né? Então, eu já falei assim, não, peraí, não é bem assim. Então, eu falei assim, vamos pôr as cartas na mesa. Vocês vão precisar disso, 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 porque vocês vão trabalhar com pessoas, vão precisar se comunicar, vão trabalhar em equipe. Então, assim, apesar dessa coisa, assim, de assim, ser mais exigente com os meus alunos, é uma coisa que eu amo de paixão fazer. Mas eu penso assim, hoje, será que eu teria escolhido fazer licenciatura? Olha, eu não sei, viu? Porque esse país está meio desafiador para ser professor. Mas se você perguntar para mim se eu me arrependo alguma vez de ter escolhido, jamais, porque eu cheguei onde eu estou. Então, não me arrependo, né? É uma coisa assim
é meio louca, assim, mas como eu já entrei sabendo que eu queria ser professora, diferente de vocês que têm a oportunidade de trabalhar na indústria, eu nunca me esqueço. Primeiro semestre, primeiras aulas de literatura, a professora olhou para a gente assim, ó, parabéns, vocês têm coragem de fazer licenciatura em letras, né? Porque bacharel em letras só serve para fazer concurso para escrivão da polícia civil, ou polícia, enfim, da polícia. E eu fiquei pensando assim, caramba, tô tendo que bancar, né? Porque é professor ou professor? Eu falei assim, não, então se eu quero ser professora, vou engatar no mestrado e no doutorado, porque se eu parar no meio da ladeira, eu não volto mais. E assim fui. Graduação, mestrado, doutorado, tudo engatilhado. Terminei exausta. Mas eu digo, claro que se você deixa para fazer o mestrado, o doutorado um pouquinho depois, a maturidade ela te beneficia por um lado. Mas para nós, mulheres, que geralmente somos as que abrimos mão, né, da carreira para ter filhos, da carreira para acompanhar marido, porque é uma realidade, né? Muito mais frequente uma esposa acompanhar o marido do que o marido acompanhar uma esposa, não que não exista, mas todas essas questões que envolvem as diferenças entre os gêneros, elas pesam, né? Então eu pensei assim, ó, vou focar. Engata a primeira, minha filha vai, no final a gente chega do jeito que dá. E aí, quando eu entrei no concurso, eu já estava quase, né, concluindo o doutorado aqui, e foi. Talvez eu tivesse escolhido trabalhar mais com linguística de corpos do que eu trabalhei, na verdade, mas nada me impede de pesquisar aí no caminho. E falando de escolhas difíceis, né? Vocês tiveram que enfrentar alguma espécie de pressão social quando vocês escolheram a carreira, dos pais, dos amigos? Porque quando eu falava, todo mundo falava assim, eu vou fazer direito, eu vou fazer tal coisa. Eu falava assim, vou fazer letras. Eu pensei assim, tá bom, parabéns. Tá? Vocês enfrentaram essa situação, assim, dessa pressão social? Dani, para você foi sossegado? Não, para mim não senti essa pressão assim por parte da família, não. Eu, muito pelo contrário, né? Eu senti bastante apoio, né? Então, as pessoas sabiam que eu gostava bastante de estudar, né? Os meus familiares gostavam bastante de estudar, que me dedicava. Acharam também uma oportunidade interessante por ser uma área que estava em expansão, né? Que poderia permitir empregabilidade. Então, não sofri nenhuma pressão, tive apoio. E você, Laís, comentou que teu pai queria que tu fosse advogada, né? Como é que ele recebeu essa notícia? Pai, acho que não. Como é que foi? Até hoje eu lembro direitinho, gente. Minha mãe, sempre uma precursora, assim, para me poder estudar. Tudo que acontecia, a gente ia sair, ela estava com um sapato velho, ela falava, tá vendo, Laís? Olha aqui, eu não posso comprar um sapato porque eu não trabalho. Você não, você vai estudar, você vai trabalhar, pelo amor de Deus. Então, sempre ela ficava reafirmando. E quando eu passei no processo seletivo do curso técnico, gente, minha mãe ficou muito realizada, ficou muito feliz. Aí, pai, ele pegou, virou e falou assim, pra que isso, minha filha? Perca de tempo? Eu já te paguei um curso de digitação aqui na cidade. Para que isso? E eu lembro que quando eu comecei a graduação, quando alguém perguntava para ele, eu lembro assim de alguns pedaços na minha cabeça. Ele falava assim, tá estudando para ser mecânica de computador. Então ele não entende, até hoje meu pai não entende muito bem o que eu faço, sabe? Direto quando eu vou lá na casa deles e ele, sem querer, ele coloca a tela cheia do navegador de internet, aí ele me chama, Laís, como é que tira isso daqui? Aí eu chego lá, tá um Internet Explorer, eu uso Linux desde o curso técnico, né, Internet Explorer nem pensar, uso o Firefox ou o Chrome, aí eu fico lá assim meio perdida, aí ele fica bravo, mas estudou tanto e não sabe nem fazer isso daqui. Pai não entende muito bem o que é que eu faço até hoje, mas assim, é um amor muito grande por ele, né? Mas a pressão que eu senti foi mais ou menos essa dele, porque
bem no início, quando eu estava motivada, eu senti que ele não via muita vantagem naquilo, né? Porque, assim, eu acho que ele vislumbrava para mim, embora ele falasse de direito e tudo, mas ele sabia no fundo, que a gente não tinha condições para aquilo. Nós não somos uma família rica, né? A gente é uma família mais humilde. E para cursar direito eu teria que ir para fora, isso ficaria muito caro. Eu acho assim, que o que ele vislumbrava era eu aprender a digitação e, quem sabe, conseguir um emprego como secretária, alguma coisa nesse sentido. Então, a pressão que eu senti mais foi nesse sentido, assim, dele diminuir o que eu faço, né? E, na verdade, até hoje ele não entende muito bem por que eu fiz um mestrado nessa área de informática. Ele não entende para que tem um curso extra, além da graduação, nessa área de informática. Foi mais ou menos essa pressão que eu senti. Então, teve mais a ver com a expectativa da carreira do gênero, né? A relação do gênero com a carreira, que você fizesse uma coisa mais, assim, dita feminina, porque quando ele falou que você era mecânica de computador, foi uma comparação bem engraçada, né? Porque imaginando você naquele estereótipo de macacão, assim, toda suja de graxa, com o computador aberto na sua frente. Exatamente isso, Carolina. E só um detalhe, né? Meu pai é mecânico. Então, eu acho que ele pensava que meu trabalho era só abrir computador e consertar, né? Então, eu acho que fica mais ou menos estereotipado para ele. Ele trouxe para a realidade que era dele, né? Aquilo que ele conseguia construir significado, ele associou. Curioso, mas que bom que a tua mãe, né, foi uma mulher tão encorajadora, isso faz muita diferença para a gente. E você, Givanilde, enfrentou alguma pressão ou sempre foi tranquilo? Não, em relação a essa questão da pressão, não sofri, graças a Deus, foi muito tranquilo com meus pais. Apesar que meu pai é igual, mais ou menos igual o pai da Laís, ele até hoje também não entende essa questão de por que você se forma numa área voltada para a informática. Ele também tem a mesma ideia de que você fez esse curso, então você entende todos os programas e sistemas que envolve computador. Meu pai, no caso, ele tem uma mercearia, então quando surge algum problema no sistema, ele acha que eu tenho que resolver. Aí quando eu não consigo, às vezes, mas eu não me recordo disso, tal, ele fica chateado, porque ele está falando igualmente para da Laís. Mas você não estudou para isso? Então para que serviu você estudar? Né? Mais ou menos isso. Mas a questão, assim, pressão, não sofri, partiu de mim mesmo querer fazer uma graduação, porque os meus pais também são bem humildes, né? Não tiveram muitos estudos, mas na cabeça da minha mãe, principalmente, ela sempre quis que são as 3 irmãs, né? Que todas conseguissem concluir os seus estudos, né? Para ter uma melhor condição de vida. Então, assim, para mim, nessa questão da escolha, foi tranquilo. Talvez, se fosse uma outra área, meu pai entenderia um pouquinho melhor. Mas, como é informática, ele ainda fica meio que na dúvida se eu fiz a melhor escolha. Olha, eu acho que dessas experiências de vocês, essa frase, né? Para que você estudou tanto para fazer isso? Gente, às vezes a gente pensa assim, não vou usar esse conhecimento para nada. Mentira. Eu nunca me esqueço. Eu fui participar de um processo seletivo para revisora de texto. Eu tive que catar lá da graduação, em 2006, uma bolsa que eu fiz. Isso me daria muitos pontos. Então, assim, nunca nenhuma experiência é dispensável, né, meninas? Eu acho que todas nós estamos aqui para provar isso. E a questão da pressão, né, é engraçada. Eu sofri pressão da sociedade em geral, porque não é uma carreira assim, mas a minha mãe é professora de português, a minha avó foi professora de português, tenho várias professoras, meu pai, que é engenheiro, super me apoiou, né? Então, é uma coisa assim, que a gente tem sempre aqueles inspiradores, aqueles incentivadores, mas a gente sempre vai enfrentar dificuldade e é comum, né? E agora, sobre preconceito no mercado de trabalho da área da tecnologia, né? Vocês já vivenciaram alguma situação assim que vocês se sentiram desconfortável, que teve relação com o fato de vocês serem mulheres? Givanilde, você pode começar? Falar um pouquinho para nós? Você já passou por isso? Como é que você enfrentou essa situação? Como é que foi? Assim, eu nunca passei para sofrer nenhum tipo de preconceito, né? Mas na área da informática, nessa parte tecnológica, a gente sabe que é vista como uma área muito masculina.
Então, às vezes, podemos sentir um pouquinho de receio no caso dos alunos do sexo masculino, né? Que fica naquela dúvida, será que realmente a professora entende sobre isso? Como que ela, sei lá, tem uma certa, digamos assim, dificuldade de estabelecer essa ligação de uma professora na área de informática, né? Se não é um homem, porque durante a minha graduação, durante toda a minha graduação, eu tive só 3 professoras, né, mulheres, e o restante eram todos sexo masculino. Então a gente vê que é um mercado em que a gente encontra mais essa questão assim de mais homens do que mulheres. Mas encontra as mulheres, com certeza, né? Mas graças a Deus eu não tive nenhum tipo de preconceito, não sofri. Até agora não. Graças a Deus, cada vez somos não, né? São mais mulheres, porque não estou exatamente na mesma área que vocês, né? Embora dê aula em cursos superiores da área de tecnologia. E você, Dani, já passou por alguma situação desconfortável, né? Pelo fato de ser mulher, já foi questionada alguma vez? Já teve alguma situação assim, vexatória? Você pode contar um pouquinho para a gente? Assim, desde a graduação, né, a gente percebe, na minha graduação, e até hoje é assim, a gente percebe um número muito pequeno de mulheres na sala, né? Já começa por aí que a gente se sente intimidada. Então, aquilo que eu falei lá atrás, de dúvidas, às vezes a gente guarda aquela dúvida com vergonha de perguntar para o professor, às vezes a vergonha também é porque tem mais meninos na sala, às vezes eu me sinto pensando, lá, é menina, não sabe das coisas, vai perguntar, né, vai tirar dúvida. Então, desde a graduação, às vezes já trazia isso, né, uma preocupação em relação a esclarecimento de dúvidas, porque as meninas eram minoria na sala. Mas engraçado que a Givanilde comentou, né, de ter tido poucas professoras da área técnica, né, na graduação dela. Hoje, no nosso campus, tem só eu, da área técnica. Nós somos 12 e só tem eu. Mas na minha graduação, o engraçado é que eram mais professoras do que professores. Tudo bem que a minha graduação começou lá em 95, né? Então, ainda tinha muitas professoras atuando e professoras de computação mesmo, professoras e que ministravam disciplinas de programação, disciplinas bastante técnicas, né? No mercado de trabalho, na indústria, logo que eu comecei, era bastante jovem, eu me sentia um pouco estranha também, porque muitas vezes ia visitar cliente, ia fazer trabalhos em clientes, implantação, e aí eu sentia que às vezes as pessoas tinham a impressão que eu não tinha competência, não iam conseguir realizar aquela atividade, muito pelo contrário, se eu estava ali, se eu fui designada, né, pela empresa, representando a empresa para fazer um trabalho, significava que eu tinha condições de realizar. Mas como é um mundo bastante masculino, né, eu tinha essa impressão, né, sempre um olhar, será que ela vai dar conta? Será que ela vai conseguir? Será que ela vai terminar dentro do prazo? Então, eu percebi assim, né? E por perceber isso, eu sempre me esforçava, às vezes, né? Aí talvez seja o que eu acho. Às vezes até mais do que talvez um colega do sexo masculino se esforçaria. Por quê? Porque eu me senti na obrigação de mostrar que eu tinha competência, que eu tinha capacidade, que eu conseguia fazer aquela tarefa do mesmo jeito que um menino, que um homem conseguia, né? Então, eu me via em muitas situações querendo provar a minha capacidade para aquilo que eu estava designada a fazer, né? Mas nesse sentido. Hoje não sinto isso, né?
mas mais enquanto eu atuava na indústria, eu percebia. E você, Laís, você passou por alguma situação assim desconfortável? É engraçado porque às vezes a gente está tão acostumada com essa necessidade de maior afirmação que a gente nem sente, né? A gente nem identifica de cara. Mas fala um pouquinho pra gente, Laís, você já passou por alguma situação assim nesse sentido? Isso daí que você, Carol, colocou, e Dani também. Dani falando aqui, eu fui lembrando do meu mestrado. Eu não sei como são os outros programas, né, de pós, mas lá na UFG, o clima que se impera lá é como se fosse uma competição, sabe? E várias disciplinas eu era a única mulher. Então, assim, eu chegava, todo mundo olhava e todo mundo já desacreditava, né? Ai, meu Deus, uma menina aqui entre nós. E assim, eu sempre fui uma pessoa vaidosa. Não é porque eu tô na área de TI que eu vou ter aquele estereótipo. Ai, ela tem que ser a nerd, tem que usar óculos, tem que usar tênis. Não. Eu sou a Laís, eu sou vaidosa e eu gosto de andar assim. Então, pelo fato de eu pentear o meu cabelo, que muitas colegas que eu tinha lá às vezes não penteavam, pelo fato de eu pintar a minha unha, eu era desacreditada. E no próprio serviço também, infelizmente, né? Eu não cheguei a trabalhar no mercado mesmo. Eu já comecei como docente no próprio serviço, numa instituição federal. Infelizmente, a gente sofre essas agressões machistas. Não sei se vocês chegaram a ler, mas saiu no UOL uma reportagem com pesquisadoras brasileiras, todas que foram laureadas ou receberam algum prêmio importante ou alguma homenagem, e fizeram uma pesquisa com elas e elas falaram, 90% afirmaram, sim, existe machismo. E teve uma lá que fez uma afirmação que eu achei muito interessante. São microagressões diárias, ou seja, são brincadeiras disfarçadas, são coisinhas assim que a gente ri, dá aquele riso amarelo, porque às vezes a gente nem entende para poder debater. Né? Mas eu já ouvi, por exemplo, assim, o aluno X quer que a professora Laís seja orientadora dele. Laís, eu acho que o aluno X quer outro tipo de orientação com você. Poxa, eu sou professora igual o meu colega que está aqui do lado, né? Então, assim, eu não vejo esse tipo de brincadeira com os homens. Eu acho isso deselegante, né? Eu acho isso querendo diminuir. Não gosto, não gosto. Então, assim, são essas microagressões, essas brincadeirinhas disfarçadas. E, assim, eu particularmente, eu tenho 2 filhos. Nas minhas 2 licenças maternidade, eu não fui feliz. Tiveram, assim, coisas que me chatearam, que me fizeram sair da minha licença, inclusive tendo que fazer relatórios, tendo que fazer alguma coisa, trabalhar, né? Coisa que contraria a lei, inclusive. Que quando eu penso e olho para trás, no momento eu não vi que era machismo, mas quando eu olho para trás eu penso, poxa, até os editais dentro de instituições federais são feitos pensando em homens. Porque pensem comigo, a gente faz um edital, a gente concorre ao edital para PIBIC, Iniciação Científica, e aí a gente tira uma licença maternidade. Não tem nenhum dispositivo legal lá falando, caso a professora saia de licença, a pesquisa dela vai ser interrompida, depois ela vai retornar. Não tem. Vocês entendem? Então, assim, já teve casos de eu ter que fazer relatório de PIBIC durante licença maternidade. E, assim, eu estava com uma criança de 2 anos, super indecisa, super paranoica, porque ela tinha acabado de receber uma irmãzinha recém-nascida, que dependia de mim para tudo, né? Então, eu tinha que estar ali com essa criança. Então, meu filho estava com muito ciúme, eu tinha uma criança novinha, recém-nascida para cuidar, e eu fui cobrado um relatório. Então, assim, é coisa assim que na hora eu não percebi que era um machismo, mas depois quando eu analisei, poxa, um homem jamais teria que passar por isso, né? Então, assim, são coisas bem deselegantes que eu espero não passar de novo, mas eu acho que existe sim machismo e nós temos que começar a aprender a interpretar esse machismo nas entrelinhas, porque muitas das vezes ele não é explícito,
ele não é vexatório. Ele é ali, naquela brincadeirinha, naquela coisinha, e a gente vai deixando passar, vai empurrando. E quando a gente vê, nossa, é machismo. É nas invisibilidades que tá o perigo, né? É nesse machismo diário, como você colocou. Dani, você comentou que as tuas professoras eram professoras, né? Eu li uma matéria muito interessante, publicada pela USP, foi uma pesquisa que a USP fez, mostrando que no início a computação era muito associada a secretariado, e aí atraía, se você pega lá, né, a foto das formandas, eram muitas mulheres, só que com o tempo isso foi mudando, né? Exatamente. Tem uma foto que é bem característica e acho que tem pouquíssimos homens na turma, é a realidade contrária de hoje, né? Então, talvez essas minhas professoras sejam fruto, né, daquela época. Hoje eu não sei como que está o departamento lá, se a maior parte é de homens, né? Não retornei para saber, algumas das minhas professoras na época já se aposentaram, mas era uma realidade, a gente tinha muito mais mulheres do que homens. Hoje é o contrário. Hoje, das instituições que eu conheço, né, as professoras que eu tenho contato, assim, né, em outros campos, ou não tem mulheres na área de informática, ou se tem, é bem a minoria mesmo. Essa questão do machismo, né, é muito curioso, porque, por exemplo, uma coisa que ninguém se dá conta que é machismo, eu já passei por essa situação de ter alunos falando grosso comigo, questionando o meu conhecimento, e aí eu penso, a gente tem um colega bem alto, bem forte, eu penso assim, engraçado, eu acho que se eu fosse esse nosso colega, eles não iam fazer isso comigo, né? Pois eu sou bem pequenininha, né? Me permitam a comparação estapafúrdia, mas eu sou que nem Pinter. Quando fala alto comigo, eu respondo à altura, porque se eu não tiver voz, eu não tenho mais nada. E às vezes a gente fica acuada, né? A gente fica acuada. Por dentro a gente está super acuada, mas a gente assim, poxa, eu estudei tanto, né? Eu me esforcei tanto, e a cada vez que a gente fala, que a gente debate, até a gente conseguir alcançar o respeito, a gente luta muito por isso, e é uma coisa que nos é muito cara, né? Graças a Deus, aqui no campus, a gente tem uma equipe super bacana, a gente tem a equipe super nos apoia, então isso é uma coisa muito bacana que a gente trabalha aqui, mas esse clima de competitividade que a Laís comentou nas universidades, em alguns campos de instituto, ela existe, e infelizmente é uma pena, porque teoricamente somos todos tão esclarecidos, né, e se as pessoas são tão esclarecidas nos aspectos, parecem que vivem em uma era medieval em outros, e é uma pena, e só para concluir, com dados, me chamou a atenção o anuário estatístico da nossa instituição, o último que foi divulgado para nós, que é assim, ó, o número de mulheres na instituição, ela acho que é um pouco menor do que a de homens, mas as técnicas, né, administrativas, que são de várias áreas, que não trabalham com a docência, são mais mulheres, mas quando você entra para os professores, o número de homens, no geral, é muito maior do que o número de mulheres. Ou seja, a gente tem esse esforço, esse empenho, e tem a questão da licença maternidade, né, da sociedade ainda enxergar que é o papel da mãe, somente da mãe, acolher essa criança, ter que se afastar do trabalho. Por exemplo, quantos pais pegam afastamento do trabalho para ficar com o filho? Não, é a mãe. Quando o filho fica doente, é sempre a mãe, nunca é o pai. Né? Claro que tem a questão também da gente ficar mais perto, mais próximo, mas pense em uma chefia recebendo uma declaração, né, para o pai se ausentar do trabalho para ficar com uma criança doente. Então tem todas essas questões invisíveis que nos tocam aí. Uma última pergunta antes da gente ir para o nosso segundo bloco, né? Tem até uma pergunta da Graciliana ali no Facebook para o segundo bloco, mas para a gente fechar, que dica vocês dariam para as meninas que querem seguir na área? Laís, queres começar dando uma dica? Quero sim. Só para finalizar esse raciocínio seu, que eu achei muito interessante, se a gente parar para pensar, a licença maternidade 6 meses para a mulher
e de apenas, eu acho que 20 dias para um homem corridos, é um machismo, gente. Oxi, o homem também é pai da criança, o filho não é só meu, é dele também, né? Então, acaba que, assim, a sociedade empurra para nós, mulheres, o cuidado com a criança, né? A gente tem que dividir isso melhor, entendeu? Que eu achei muito interessante, não podia deixar passar. Então, vamos lá. A dica que eu dou, ela vai muito de encontro ao que Dani falou. Você quer seguir na área, meu amor? Eu apoio. É uma área muito legal, eu gosto bastante, mas assim, você vai ter que ser melhor que eles, me desculpe, falando assim, em grosso modo. Porque é uma competição, sabe? E é isso que eu estava lembrando aqui. A gente fica até com vergonha de perguntar, porque você olha para o lado, você não tem representatividade. São só homens. Você fala assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E aí você se sente o patinho feio, né? E o que acontece? A gente sente que precisa se superar. Sente que precisa ser melhor do que os colegas para poder ter um destaque pelo fato de a gente ser mulher. A gente não deveria sentir isso, né? Porque a habilidade com exatas, com humanas, ela não está ligada com o nosso gênero, né? Isso é muita bobeira. Mas, infelizmente, é o que acontece, é o que a gente sente. Não quero aqui pintar uma coisa, uma utopia para vocês, mas o que eu senti foi isso que Dani falou, que eu precisava ser melhor do que os meus colegas, porque era uma competição ali, sabe? Então, assim, quer seguir na área, estuda, se dedica, né? Vai atrás do que você quer, fica firme, porque vão ter fatos, vão ter situações machistas, infelizmente vocês vão passar por isso, né? Vocês saibam se defender, saibam falar na elegância, de forma elegante, de forma clara, saibam sair dessa situação, porque vai ter. Então, a minha dica é muito esforço e muito estudo, tá, meninos? Givanil, de você, que dica que você deixa para as meninas que querem seguir nessa área tão promissora? Então, não é tão diferente da Laís, né? Tem que ter persistência, tem que se dedicar, né? Estudar, desenvolver habilidades, né? Competências. E uma outra coisa que eu acho muito importante nessa área também, aprender, se caso desejam aí, depois da graduação, fazer mestrado, doutorado, aprender uma língua, né? No caso, o inglês, que é muito importante para poder ter a oportunidade de ler vários artigos que estão tudo em inglês, né? E se dedicar bastante, pessoal. E ter muita criatividade também, né? Que é isso que tem que ter nessa área. Dani, e você, qual é a dica que você dá para as meninas irem para a sala de aula ensinar banco de dados com sapatos lindos de fazer inveja nas colegas? Um salto alto, né, de saia. Desafios e vaidosa. Desafia os colegas a dar uma aula a noite inteira com o teu salto, Dani. Duvido que consigam. Duvido, também duvido. Boa, boa. Ó, os colegas que estão acompanhando aí, hein? Ó o desafio. Então, é o que as meninas disseram, né? A Laís e a Givanilde já disseram que, assim, gente, se vocês gostam, se vocês têm interesse, se vocês se identificaram, né, pela área, lutem pelo que vocês gostam, invistam em vocês. E, na verdade, isso é para qualquer área, né? Ah, eu quero ser uma médica urologista. Tem poucas. Mas se eu adoro medicina e gosto de urologia, eu vou ser. Eu quero ser uma médica ortopedista. Também tem poucas. Eu quero ser engenheira mecânica, engenheira mecatrônica. A gente pode ser o que a gente quiser. Basta a gente querer, basta a gente se dedicar, né? Ah, vai haver situação constrangedora? Gente, vai haver situação constrangedora, pode haver situação constrangedora em qualquer ambiente, né? Seja ele majoritariamente masculino, seja ele majoritariamente feminino, seja ele equilibrado, sempre pode ter situação constrangedora. O importante é a gente saber se posicionar, né? Conquistar o respeito dos colegas de trabalho, respeitar os colegas de trabalho, né? Claro, para a gente ter respeito, a gente precisa conquistar, como eu disse, né? Para eu ter respeito
as pessoas acreditarem na minha capacidade técnica, eu preciso me dedicar, eu preciso mostrar, claro, que eu sei, que eu tenho condições de fazer isso, né? Mas a gente pode ser o que a gente quer, onde a gente quiser, só se dedicar, só querer, só ter respeito e conquistar o respeito do outro. Eu acho que é esse aí, são esses os ingredientes, né? Que a gente, ao longo da vida, vai aprendendo a dosar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Tem hora que a gente, às vezes, está aí no meio de uma pandemia, cansado de ficar em casa com um monte de trabalho, às vezes a gente pode se exaltar, né? Mas todo mundo pode cometer erros também, e somos humanos e podemos também pedir desculpas, né? Quando erramos. E é isso, né? Reconhecer o erro e pedir desculpas e voltar atrás e fazer de novo e não desistir. Eu acho que são esses os ingredientes. Dani, você quer conduzir agora o segundo bloco do nosso bate-papo? Tem uma pergunta ali da Graciliana. Sim, vamos lá. Vamos começar com a pergunta da Graciliana e depois a gente começa com as outras perguntas que a gente planejou aqui. Então, a Graciliana, ela pergunta para a gente o que motivou a entrar ou então a conceber, Graciliana, o projeto Elas Digitais e Meninas do Cerrado. Carol, acho que podia começar com a Carol. Pode ser, Carol? Pode ser, sim. Bom, acho que o que me motivou claro, eu sempre flertei com a área da tecnologia aplicada, né, aos estudos linguísticos. Comecei, como eu contei, lá no mestrado, depois continuei no doutorado. Casei com um professor da área, que é meu colega de trabalho, meu e da Dani, então continuo flertando. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu sou professora do curso técnico integrado em informática e do curso superior em análise e desenvolvimento de sistemas. O que eu observo é que no integrado, por causa do ensino médio, né, gratuito, público, de qualidade, a gente tem turmas bem equilibradas hoje, né? No começo tinha mais menino do que menina, agora está super equilibrado. À medida que a gente vai tendo egresso, o pessoal vai conhecendo, então está bem equilibrado. Só que quando a gente verticaliza para o ensino superior, a gente tinha turmas de 40 ingressantes com 2 meninas, 3 meninas, e nesse ambiente muito masculino, pensem vocês, eu sou da área de letras, sempre estudei com mais mulheres do que homens, sempre tive professores muito feministas. Então, o meu ciclo de convivência era diferente de um ciclo tão masculino. E quando eu entrei, eu senti um certo desconforto naquele ambiente, eu não me senti acolhida. Mas não é uma coisa assim proposital. Não é que os alunos homens me tratassem mal, mas é essa questão assim, eles estão num mundo profissional muito masculino, acostumado a lidar com homens, com muitos professores homens. Não tinha Dani nessa época ainda, ela ainda não tinha vindo para o campus, eu acho, ela veio um pouco depois. Então, todas as professoras que atuavam no curso eram professoras da área da formação geral. E observe, né? Os professores do curso, na época nós não tínhamos doutores, mas todas as mulheres que davam aula no curso eram doutoras. Eu estou colocando isso, não é para desmerecer um e merecer outro, mas para colocar em perspectiva como as mulheres precisam de mais para chegar a um lugar em que os homens chegam com menos. Por quê? Por causa dessa questão do esforço. Então, nesse ambiente todo, por lecionar uma disciplina que não é uma disciplina da área técnica, muitas vezes vistas como não importante, eu não me senti acolhida naquele ambiente. O que eu quero dizer com não acolhida? A turma não é empática, vocês podem observar que eu gosto de falar, eu gosto de brincar. As minhas aulas, elas sempre são muito dialogadas, sempre são muito argumentadas, e havia esse distanciamento, como se os alunos se fechassem para mim. E isso foi me provocando, né? Eu já tinha aquelas raízes feministas. Eu cheguei num campus onde a gente tem... É muito chocante, porque as meninas da área da moda são todas professoras. Todas. Nós tivemos um professor efetivo e um professor substituto. O resto são todas mulheres. E no curso da área da informática, eram todos homens. Então, é uma coisa muito polarizada. E eu falei assim...
o lugar da mulher é onde ela quiser, mas ela tem que se ver, ela precisa de uma referência, não sei se foi a Laís ou se foi a Givanilde que falou, elas precisam de uma referência, elas precisam de Martas no futebol, elas precisam de Ada Lovelace na informática, que são nomes pouco conhecidos. Então, assim, eu chamei a Dani, eu fui para um evento chamado Computer on the Beach, e lá participei de um concurso, né? Fui banca de concurso de trabalhos técnicos e tinha um evento satélite que era do Meninas Digitais, promovido pela Sociedade Brasileira de Computação. E aquilo, então, pronto, juntou a fome com a vontade de comer. A gente tinha a Dani no campus já quando eu fui. Eu já tinha amadurecido essa ideia, vi qual era do Meninas Digitais. Cheguei no campus e falei assim, Dani, vamos? Ela falou assim, bora, vamos, Carol. Então, o nosso objetivo com Elas Digitais é acolher as meninas, principalmente os do curso superior, que tem baixa representatividade, né? Fazer reuniões para que elas se sintam com seus pais, dar essa confiança, porque às vezes a gente sabe, mas a gente está num ambiente tão desfavorável que a gente se sente retraída. E como eu falei, às vezes não é uma coisa porque os homens fazem isso propositalmente. É toda uma conjuntura da sociedade, que a gente precisa de muita sororidade, né? Desse sentimento de união entre as mulheres, para que a gente se sinta mais empoderada e se sinta mais confortável, que a gente sinta, não, esse é meu lugar. E eu gosto de pintar o cabelo, eu gosto de pintar a unha, eu gosto de colocar cílio postiço, eu gosto de fazer o que for. Eu não preciso ser ou bonito ou inteligente. Eu sou o que eu quiser e ninguém vai colocar rótulo em mim. Então, por sentir esse desconforto como professora mulher, por já ter enfrentado situações de aluno me questionando e questionando o meu conhecimento, né? Então, por todas essas situações, por ver essa disparidade, por ver que as meninas da área da informática, apesar da enorme empregabilidade que a gente tem aqui na região, elas não tinham a intenção de verticalizar, elas queriam ir para outra área. Poxa, meninas, mas olha só, vocês vão sair com diploma de técnica, vocês ingressam no mercado de trabalho, é a faca e o queijo. Então, por todos esses fatores, eu convidei a Dani, ela nem pestanejou, e a gente criou Elas Digitais. E tem dado frutos maravilhosos, é projeto de pesquisa para extensão, para tudo quanto é lado, temos contato com meninas maravilhosas, tanto da graduação quanto do técnico, então tem sido muito bacana, eu tenho me sentido muito realizada ao levantar essa bandeira, que as meninas, elas podem permear vários ambientes de forma confortável, sem que elas precisem fazer o que vocês fizeram, né, que é desbravar, né? Então, que elas tenham esse conforto. Bom, eu acho que era isso, já falei até demais. Obrigada, Carol. E aí no Campus Posse, em Laís e Givanilde, como é que é? Como que é o Meninas do Cerrado? Assim, eu não... É que a gente não tem nenhum projeto, né? Mas, assim, quando vocês estiverem abrindo inscrição, quiserem expandir o projeto, estamos super afim, né, Giva? Parece ser uma coisa muito bonita, muito inspiradora. Eu até tenho pretensões de fazer um projeto aqui, conversei já com alguns alunos, e o que eu achei bem interessante é que uma aluna da administração do curso superior, depois ela veio me pôr pressão, professora, e o projeto, vamos fazer... E assim, não era nem da área dela, né? Um projeto para a área de informática. E eu achei muito bonito, porque é o que Carol falou sobre sororidade, né? Fortalecer essas meninas no curso de exatas, no curso de informática. Eu tenho essa pretensão de fazer. Inclusive, eu quero pegar algumas dicas aqui com vocês, mas aqui no Campus Posse, que eu saiba, a gente não tem nenhum ainda, né? Vamos implementar juntas aí, se Deus quiser. Tem todo o nosso apoio, né, Carol? Com certeza, tem todo o nosso apoio. A gente está aí cheia de ideias. E, assim, uma coisa que a Carol comentou, né, lá no comecinho, as turmas tinham bem poucas meninas, né? E a gente tem percebido ao longo dos últimos anos, o nosso projeto aqui, só para vocês terem uma ideia, né, todos que estão nos assistindo também, ele tem um pouco mais de um ano. Ele começou em agosto do ano passado, né? E desde que a gente começou, a gente tem percebido também um aumento da procura de mulheres no curso superior, né? Como a Carol disse, no curso integrado já é mais equilibrado. E no curso superior, que era bem baixinho,
a gente tem percebido um aumento bastante considerável. Antes, o que era em torno de 5%, no máximo 10%, hoje a gente já tem uns 20%, 25% de ingressantes sendo do sexo feminino, né? Isso me deixa muito feliz, né? Me deixa muito feliz, até assim, penso que por eu ser mulher, estar atuando no curso, né? Isso também contribua, né? E espero que continue contribuindo, né? Que isso seja para as meninas um apoio, né? E é isso que a gente pretende dar, esse apoio, esse acolhimento, essa proximidade, né? Contar com a gente, contar comigo, com a professora Carol, aqui no Campus Gaspar, para esse acolhimento, né? Givanilde, quer falar, quer complementar? Então, igual a Laís falou, né? Aqui no campus Posse não temos nenhum projeto. O Meninos do Cerrado é do campus do Séries, não é isso, Laís? É do campus de Séries. Então, a gente, infelizmente, não temos nenhum projeto. Mas se a Laís está animada e começar, né? Então, vamos apoiar a Laís, com certeza. Isso mesmo. Meninas, na graduação de vocês tiveram essa referência? Tinha projetos que permitissem esse acolhimento, né, com as meninas do curso de vocês? Então, na minha graduação, infelizmente, não tive essa oportunidade. Talvez se tivesse, né, teria ajudado bastante no todo o processo da graduação, mas infelizmente não pude contar com esse apoio. Que bom que a Carol teve essa ideia e você apoiou, Daniela, e as meninas aí do Campus Gaspar pode contar com um projeto Elas Digitais para poder dar todo esse suporte e acolhimento. E você, Laís, tinha na tua graduação algum projeto que incluía as meninas, sim? Infelizmente não, né? Na verdade, vocês estão sendo bem inovadoras. Legal. E era até desmotivador, né, gente? Porque assim, você entra numa sala de aula, você encontra ali 2, 3 meninas, o resto tudo homem, você não sente representatividade. Eu acho muito importante esses projetos, porque a gente se sente representada, né? Se tivesse, eu acho que com certeza hoje eu seria uma profissional diferente, eu teria outras visões de mundo. Eu acho muito interessante e eu tenho muita vontade mesmo de poder montar um aqui em Posse, né? Não é coisa assim da boca para fora, né? Eu tenho muita vontade mesmo e eu estou trilhando aí uns caminhos. Eu espero até depois poder contar com algumas dicas de vocês, tá, meninas? Pode contar, sim. Inclusive, uma das nossas últimas ações, né, Dani, antes da pandemia, no dia 8 de março, foi lançar um documentário que uma bolsista de extensão fez, muito legal. Nós entrevistamos as meninas do campus, a Dani, convidadas, foi um momento bem bacana. Ainda bem que deu para a gente fazer antes da pandemia, né, Dani? No último segundo, né? Porque na semana seguinte a gente já entrou em quarentena, né? Isso mesmo. Bom, meninas, a Carol, eu vou pedir um pouquinho para a Carol contar, né? Já que lá no Campus Posse ainda não tem, e a gente está super à disposição para fazer essa parceria com vocês, auxiliar, trabalhar em rede, né? Eu acho que vai ser muito bacana trabalhar em rede. A gente faz reuniões com as meninas do curso superior, reuniões mensais, né? Atrapalhou um pouquinho agora nesse período de pandemia, em virtude das aulas remotas também, mas a gente costuma fazer as reuniões mensais e podemos combinar reuniões em rede, em conjunto com vocês também, né? Depois a gente pode conversar a esse respeito. Então, assim, eu gostaria que a Carol comentasse um pouquinho dos projetos que a gente tem realizado ali desde do começo do nosso programa Elas Digitais, tanto com as meninas do integrado, né, Carol, como com as meninas do curso superior. Então, Dani, só antes que eu esqueça, tem umas perguntinhas ali de 2 participantes, né? Eu vou responder a tua pergunta,
mas só antes que eu me esqueça, que eu tinha visto ali. Bom, o Elas Digitais começou como um projeto de pesquisa, de desenvolvimento de jogos que divulgassem mulheres nas ciências variadas, né? Não só na área de TI, mas nós pegamos matemática, nós pegamos biólogas, então a ideia era criar jogos, né, para difundir, divulgar, porque quando a gente pensa assim, o inventor homem, a gente pensa em Thomas Edison, a gente pensa no Nikola Tesla, a gente pensa em um monte de homem, mas e mulher? Não existe? Existe. Aos montes. Mas ou elas não têm visibilidade, ou então a descoberta delas foi atribuída a outra pessoa, geralmente do sexo masculino. Então, a história a gente quis trazer à tona. Então, esse foi o primeiro projeto de pesquisa que se encerrou agora, né? A gente deu continuidade ao projeto de pesquisa, só que agora a gente mudou um pouco o enfoque. Então, a gente vai continuar trabalhando com lúdico, com jogos, mas para trabalhar o pensamento computacional. Então, a nossa ideia é desenvolver jogos para meninas do ensino fundamental que estimulem, né? Na época eu nem sabia que era pensamento computacional, foi estudando, aprendendo, né? Aprendi com a Soraya Roberta, da UFRN, que desenvolveu o Guia do Pensamento Computacional. A gente se inspirou bastante no trabalho dela, inclusive para escrever o projeto. Então, a gente está com esse projeto de pesquisa que está rolando esse ano. Começou agora e vai até o ano que vem. Então, estamos aí pensando em jogos, estudando alternativas para que a gente cative essas meninas e que elas se vejam que elas são boas nas áreas das ciências, da matemática, da engenharia, e que elas geralmente perdem o interesse do fundamental, né, para o médio. É essa transição que elas começam, não, isso não é para mim, eu sou mais dessa área. Então, não, a gente quer estimular elas a seguirem na área aquelas que têm interesse, né? Claro que ninguém é obrigado. Além disso, a gente tem um projeto de extensão, na verdade, tem 2 projetos de extensão, tudo rolando ao mesmo tempo. Um é com nossa querida bolsista voluntária do curso superior, a Amanda. Ela alimenta a nossa rede social, as nossas redes sociais, o Instagram, o site e o Facebook. Continua com esse papel, porque agora para a gente poder desenvolver o jogo, a gente está um pouco limitado, porque não tem como testar. Então, o que a gente está fazendo? A gente está divulgando as mulheres cientistas nas nossas redes sociais. Então, a cada sexta-feira, a gente conta um pouquinho de alguma mulher que foi destaque na sua área de conhecimento, fala um pouquinho sobre a história dela para ventilar, né, que as mulheres também contribuíram, elas só não têm visibilidade. Também estamos com uma série de posts com carreiras na área da TI, né? Falando um pouquinho quais são as disciplinas, qual é o salário, o que uma mulher de determinada área, né? Enfim, uma analista de sistema, uma desenvolvedora web, o que elas fazem no dia a dia delas. Então, é uma postagem, acho que está às quartas-feiras, esse é um dos projetos de extensão. E o outro projeto de extensão, que são de curta duração, a gente está propondo a produção de podcast, estamos contando com o auxílio da mulherada tem homens também, né? Não são mulheres, mas da lista de e-mails do Meninas Digitais, né? A gente mandou o convite para elas, ficamos super contentes, porque elas foram muito solícitas, várias delas nos responderam, topando dar uma entrevista de como é que é ser uma mulher na área, né? Cada uma na sua área, falar um pouquinho sobre a sua experiência. Então, nós estamos produzindo os podcasts e também material impresso, né? Impresso não, material visual, porque agora no momento de pandemia a gente vai distribuir ele digitalmente para todo mundo que tiver interesse, depois a gente pensa em imprimir para as ações que o campus for. Então, através de todas essas ações, dos encontros com as meninas do superior, com as rodas de conversa, com as palestras, com um momento como esse na SNCT, a gente quer, às vezes de uma maneira mais clara, mais evidente, trazer essa participação feminina, às vezes de uma maneira mais sutil, só dando voz a uma mulher, a gente já traz essa representatividade que parece pouco, mas é uma coisa, assim, muito, muito efetiva. Vou fazer uma pergunta. Qual outra jogadora de futebol? Eu pego futebol porque o futebol é um esporte masculino até hoje, né? Qual outra jogadora de futebol, antes da nossa atual seleção feminina, que tem Formiga, que tinha Meg, que tem Marta, qual outras jogadoras de futebol a gente tem? Nenhuma. A partir do momento delas, elas quebraram um paradigma. E é isso que a gente propõe, que a gente quebre com os nossos macrofeminismos, né? Microfeminismos, uma ação aqui, uma ação lá, a gente tenha essa igualdade, que é o que o Elas Digital
deseja. Eu acho que é um sumário bem rapidinho das ações, e eu continuo super empolgado. Temos bolsistas excelentes. Nesse do podcast, a gente conta com a Jéssica e com a Rayana, que são nossas alunas do curso superior, que fazem um trabalho excelente. Eu só tenho elogios a rasgar para as meninas que são as nossas bolsistas e para as meninas do superior, que estão sempre junto com a gente, né? Então, acho que era isso, Dani. Obrigada, Carol. Eu vou fazer as perguntas aqui, quem está acompanhando a gente, né? A Ângela, ela pergunta qual foi a maior motivação que nós tivemos. Eu acho que para a criação do Elas Digitais, seria isso, Ângela? Não sei se a Ângela continua nos acompanhando. Mas, assim, se é isso, uma grande motivação que eu tenho é de ter as meninas perto de mim, né? É de ter as meninas, é de ter algo que eu gostaria de ter tido na minha graduação, né? Na minha graduação, né? Eu perguntei ali para Laís, para Givanilde, né? Na minha graduação eu também não tinha projetos como esses voltados ao acolhimento das meninas, à motivação das meninas para a participação de projetos como esse que a professora Caroline mencionou, projetos de pesquisa e de extensão. Né? Eu tenho certeza que se tivesse, seria muito melhor, né? Teria reflexos melhores também na minha carreira. Eu acho que eu teria me empoderado mais cedo, teria conseguido me posicionar ali no meu início de carreira, que eu me sentia tão constrangida nessas visitas a clientes que eu fazia, que eu comentei, né? Talvez eu teria conseguido me sair melhor, né? Então, uma grande motivação que eu tenho do projeto Elas Digitais aqui do nosso campus é poder permitir que as meninas tenham esse acolhimento, né? É poder saber que a gente serve como referência para elas, né? E poder permitir que elas tenham acesso a esses projetos tão maravilhosos que a professora Caroline comentou, né? Gostaria de complementar alguma coisa, Carol, sobre motivação? Você falou bastante, né, do que te motivou a criar. E a outra... Eu acho que é isso. Oi? Oi? Não, eu acho que é isso mesmo. Desculpa, te interrompi, mas eu acho que é isso mesmo que você colocou. Tá perfeito. E aí a outra pergunta, se vocês pudessem retornar ao túnel do tempo, vocês realizariam os mesmos passos ou mudariam alguma coisa na trajetória computacional de vocês? Eu vou pedir, então, que a Laís comece a responder. Pode ser, Laís? Mudaria alguma coisa se você voltasse aí no túnel do tempo? Olha, Rose, não mudaria coisa grande, né? Eu mudaria a minha cabeça. Hoje eu vejo assim que eu consigo analisar melhor muitas coisas que aconteceram. Às vezes a gente acontece as coisas, a gente fica ali, né? Remoendo, lembrando. Por que eu não falei aquilo? Por que eu não falei isso? Porque eu não tinha conhecimento naquela época disso e daquilo. Então, se hoje se eu pudesse voltar atrás e tivesse a mesma cabeça, eu mudaria apenas coisas pequenas. Mas toda a minha trajetória, eu gosto dela. Ela foi sofrida em alguns pontos, né? Eu acho que qualquer curso de graduação, qualquer mestrado, vai chegar num ponto que ele vai ser sofrido, né? Não tem como. Mas mudar, eu não mudaria nada não, Rose. E você, Givanilde, mudaria alguma coisa se você pudesse voltar ao túnel do tempo? Também acho que não. Talvez seria para repetir os mesmos erros. Mas brincadeira à parte, né? Não mudaria nada, não. Na verdade, tive bastante momentos. Igual todo processo tem seus momentos difíceis, né? Mas eu fui muito feliz também durante a minha graduação. Tive umas experiências bastante gratificantes, né? E também não poderia nem mudar muita coisa, porque foi durante a minha graduação que eu conheci meu esposo. Então, não poderia mudar. De forma alguma. E você, mas foi muito Carol? bom. A pergunta da Rosa é muito Sim, pertinente. com certeza. E a Carol, mudaria alguma coisa, Carol, se você pudesse tornar? Eu mudaria. Eu acho que eu teria feito um curso técnico
em informática, porque isso teria me ajudado muito depois, né? Por exemplo, quando meu professor falou para mim assim, você vai trabalhar com linguística computacional, falei isso com o pé nas costas. Agora eu tenho muito mais dificuldade, né? A gente vai ficando mais velho, o cérebro vai ficando menos, né, menos absorvente. É questão de maturação cerebral, não sou eu que estou dizendo. Mas assim, nunca é tarde, né? A gente só morre quando morreu. Enquanto a gente respira, a gente ainda está vivo. Então, estou correndo atrás do prejuízo, né? Já comprei vários cursinhos na Udemy. Não é o fato de eu não ter feito lá atrás que não vai impedir de fazer hoje. E aí eu tenho um professor particular em casa, mais ou menos, né? Porque casa de ferreiro, espeta de pau, mas de vez em quando eu pergunto para ele, às vezes ele dá umas nada para mim, mas me responde. E aí, assim, eu vou. Mas eu acho que se eu tivesse feito um curso técnico lá atrás, teria feito muita diferença, seria muito bom para mim. Mas corremos atrás do prejuízo. Muito bem, meninas. Eu acho que a gente já está com o tempo bem avançado, né? Não sei se o público que está nos assistindo gostaria de fazer mais alguma pergunta, se as meninas que estão aqui presentes, né, Carol, Givanilde, Laís, queriam comentar alguma coisa, falar mais alguma coisa, para a gente poder encaminhar para o encerramento desse nosso bate-papo, que está sendo muito legal, muito bacana. Eu acho que já falei demais. Eu gostaria de fazer só acrescentar alguma coisa quanto aos projetos de vocês, porque eu acho assim tudo muito lindo, sério mesmo. Porque assim, eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, eu tenho 2 ou 3 professoras que eu me inspirei bastante durante a graduação e o curso técnico. E hoje o meu modo de dar aula, direto eu estou dando aula, eu lembro, nossa, gente, estou igualzinho fulana, que coisa boa. Então, se professoras que não estavam fazendo projetos, né, se empenhando nessa parte aí, me inspiraram, imagina um projeto voltado para meninas, o quão inspirador não é, né? Então, eu queria deixar essa contribuição, porque eu acho que é muito válido esses projetos voltados para meninas nessa área, porque, infelizmente, nós somos minoria, né, ainda. E só mais uma coisa também, quanto a projetos também, que no último Incompivan, que é um encontro de computação que a gente faz aqui em Posse, nós fizemos oficinas bem rápidas de robótica e nós voltamos essas oficinas para o pessoal que estava no ensino fundamental. E aí, quando foi no outro ano, nossa, foi muito gostoso. Chegaram vários alunos, vários não, tá? Alguns. Chegaram alguns alunos, mas que fosse um, e falaram, professor, eu estava na oficina, você lembra? Eu lembro. Eu vim fazer o curso porque eu gostei bastante. Então, assim, é muito gratificante, sabe? Então, eu acho que esses projetos são realmente bem válidos, porque a gente pensa que não, mas inspira os alunos. A gente precisa disso. Inspiração de mulheres fortes, mulheres empoderadas. Parabéns, viu, meninas? Muito bom. Eu vou fazer só um comentário, Dani, porque eu me lembrei agora que a Laís falou. Às vezes eu estou dando webconferência e eu tenho PyCharm aqui na minha área de serviço, na área de serviço, não, na área de trabalho. E aí os alunos têm um olho clínico, menina. Ô, professor, eu estou dando aula, explicando uma coisa, nada a ver com aquilo. Ô, professora, você está estudando Python? E eles gostam, assim, acham interessante, embora, né, ainda esteja nos rudimentos dos rudimentos, mas, enfim, eles têm um olho clínico, como eles ficam... como eles se admiram, né? Como eles se empolgam com isso. Era só isso. Com certeza, isso é uma inspiração também para todos eles, né, Carol? Pode ter certeza disso. Muito bem. Givanilde, gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, só também parabenizar vocês pelo projeto, né? Na parte do Meninas Eras Digitais, né? Que é realmente, de fato, um projeto muito válido. Com certeza também, se eu tivesse tido a oportunidade na minha universidade, tivesse um projeto voltado, né, para essas inspirações, não teria feito com que tantas outras colegas que não concluíram o curso desistissem no meio do caminho, né? Talvez elas se sentissem mais acolhidas e desse sequência ao curso
e não tivesse ido para outras áreas. Parabéns a vocês e espero que a Laís consiga trazer, né, começar a montar um curso desse aqui no Instituto Federal Goiano. Obrigada, meninas. Então, acho que a gente já pode ir conduzindo para o encerramento, né, Carol? Eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença da Laís, da Givanilde, da Carol aqui com esse bate-papo, né? Eu acho que reuniões como essas a gente tem que continuar fazendo, né? Envolvendo os nossos alunos, não só as meninas, mas os meninos também, porque todos nós vamos trabalhar juntos, vocês estão hoje estudando juntos, né? Então a gente precisa conviver, os meninos precisam entender, né, essas questões das meninas, né, respeitar algumas questões, né, então acho que é muito válido a gente sempre conversar, se reunir, propor esses projetos, acolher as meninas, empoderar as meninas, fazer essa rede colaborativa. Estamos à disposição, né, de vocês, para criar projetos juntos, para trabalhar em projetos juntos, né, agradeço muito todas as dicas, tudo que a gente compartilhou aqui hoje nessa tarde, né? E ficamos à disposição aí para próximas ações. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam, boa noite, e aí então eu vou encerrar a nossa live de hoje. Tchau, tchau, gente, boa noite, obrigada.